a sua Bíblia aí no livro de Filipenses. No capítulo 2 de Filipenses. Quero louvar ao Senhor Jesus por todas as mensagens que eu recebi hoje, por todo o carinho da igreja, por todo o carinho dos familiares, por todo o amor, de tantas palavras. Hoje eu já chorei muito, né? Eu estava pensando, não era, quando a gente está fazendo aniversário certo, não era trabalhar. Eu trabalhando, trabalho de taxista, e eu estava na praça, e eu ficava dentro do carro lendo as mensagens e chorando. Nessa hora eu pedia que não chegasse uma corrida, porque muitas vezes, querido, Deus nos constrange realmente com esse amor. Quando eu vejo tantas palavras assim, eu fico pensando, meu Deus, só o Senhor que fez isso por mim. Se tudo isso é verdade na vida dessas pessoas, não tem a ver comigo, irmãos, tem a ver com Ele. E o Senhor me deu uma palavra que eu gostaria muito de ministrar, e eu quero ministrar hoje, mas eu quero que você posicione-se dentro desta palavra. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 1 em diante, diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Cristo Jesus? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Quando eu vejo esse texto, irmãos, eu sinceramente considero esse um dos textos mais belos da Bíblia, porque é um texto que ele resume, na verdade, o Evangelho. Ele resume o Evangelho de Cristo, como foi que Jesus abordou esse Evangelho, como foi que Ele trouxe esse Evangelho, mas acima de tudo, Ele nos mostra como devemos seguir esse Evangelho. Sabe, a minha preocupação hoje, e eu sou sincero, é que eu tenho visto muitas pessoas que têm vivido um evangelho pensando em si mesmo, um evangelho que tem que me fazer feliz, tem que me fazer ser jubiloso, tem que me fazer ser próspero, tem que me fazer isso ou aquilo outro. E quando eu estava avaliando e pensando nesse texto, sabe, Deus nos ensina na humildade dele, através de Jesus Cristo, que o próprio Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele mesmo como homem, ele tinha o poder que emanava do Pai, mas ele não usou esses poderes, por exemplo, para fugir da cruz, por exemplo, para sair da tentação lá no deserto.
Jesus não usou os seus poderes para humilhar ninguém, nem para mostrar que era maior. Jesus quis mostrar exatamente um evangelho que todos nós podemos seguir. Jesus não fala de um evangelho impossível. Jesus não nos fala de um evangelho que aparentemente, quando nós olhamos, dizemos: eu não consigo isso. Mas nós muitas vezes temos pregado um evangelho assim para as pessoas. Sabe, nós não falamos da justificação pela fé. Nós não falamos para as pessoas que Jesus perdoou os pecados dela. E quando dizemos isso, é porque estamos interessados simplesmente em tê-lo no nosso meio. Tem gente contando aí simplesmente assim, vidas como números. Mas Jesus não te chamou simplesmente para agregar pessoas. Jesus te chamou para você exalar vida. Quando as pessoas olham para mim e para você, o que é que elas veem? Qual é o evangelho que eu passo? Que tipo de evangelho eu tenho passado? O evangelho de dificuldades, de lágrimas, de deserto? Um evangelho que a pessoa vive sempre na prova? Ou por outro lado, um evangelho que faz as pessoas entenderem que se você não estiver bem financeiramente, provavelmente você não está seguindo direito, ou você não entendeu, ou você está em pecado. Que tipo de evangelho você tem entendido que é o evangelho de Cristo? E qual evangelho também você tem apresentado? Essa é a minha preocupação. Jesus, ele sofreu na carne para que eu e você fôssemos livres. Sabe, às vezes a gente olha para a morte de Jesus e vê simplesmente um evento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, em que um homem judeu foi crucificado pelos romanos. Historicamente, ninguém hoje, ou pelo menos a maior parte das pessoas, historiadores e tal, eles já sabem que realmente existiu isso, que essa morte existiu, que esse homem existiu. Historicamente, ninguém está mais tentando provar o contrário. Só que diante da fé, muitas vezes, nós simplesmente olhamos e vimos um Jesus que sofreu para que eu e você tivesse salvação. E aí parece que depois que a gente se converte, depois que a gente nasce de novo, a nossa vida tem que, a cada dia, o mesmo Jesus morrer para nos provar que Ele morreu por aquilo. Porque a gente não tem entendido direito que uma vez só Ele morreu para que fôssemos perdoados de todos os nossos pecados. Sabe, quando eu vou pregar pessoalmente para as pessoas, e eu vou falar da graça de Cristo, a primeira coisa que as pessoas pensam: ah, quer dizer que então eu posso pecar? Por que você acha que as pessoas acham isso? Quando se fala da graça, que é o favor imerecido de Deus, e eu digo que a pessoa, ela depois que nasce de novo, ela não tem como deixar de ser filho, as pessoas dizem: ah, do jeito que o Senhor fala, parece então que a gente pode sair pecando por aí e nunca vai deixar de ser filho. Quer dizer que eu posso fazer assim, é bom demais. Eu digo: aonde é bom? Onde é bom sair pecando? Onde é que você errou? Ou onde é que você está errando para entender o evangelho como que o pecado sendo algo bom? É porque essas pessoas não receberam a revelação realmente da graça, e que a graça de Deus não tem nada a ver com uma liberação para pecar. A graça de Deus tem a ver, não tem a ver com quebras de princípios. A graça de Deus tem a ver sim
com cumprir os princípios corretos. Mas as pessoas sempre querem colocar isso na conta do pecado. Eu sei que muitos que estão me vendo agora e ficam pensando: ah, pastor, mas eu tenho problemas com alguns pecados, e eu me sinto muito mal quando eu peco. E o Senhor dizendo isso, será que eu vou continuar me sentindo assim? Eu quero te dizer, tem gente escutando a voz do diabo e achando que está escutando a voz de Deus. Tem gente que está ouvindo o diabo falando ao seu ouvido e está achando que é Deus que está falando. Lembre-se de uma coisa: o Espírito Santo que habita em você, ele não te condena, nem quando você erra. Ele não te condena. Ele traz sim o alento. Ele não vai trazer sobre você uma ideia de que o que você fez não tem nada a ver. Não. Você vai se sentir mal sim, mas o Espírito Santo vai te abraçar. O Espírito Santo vai tocar em você. O Espírito Santo vai dizer a você: você continua sendo meu filho. Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe de qual pecado. Queridos, quando eu faço essa colocação, eu coloco um pai ou uma mãe que tem um filho, e que esse filho dá muito trabalho, erra muito, peca muito. Eu já falei com mães que têm filhos dentro dos presídios, e ela discorda 100% de tudo que eles fizeram, mas os ama 100%. A falha dos filhos não fez com que eles deixassem de ser filhos. Assim como os teus erros e pecados, limitações, não vai deixar você, não vai fazer de você um ex-filho. Não. Deus, ele vai sim te confrontar. Deus vai sim te disciplinar, mas ele vai continuar te amando do mesmo jeito. E qual é o problema? O problema é exatamente que pessoas têm vivido condenado pelo diabo, porque têm aceitado as sugestões do diabo. O diabo tem sugerido que você não pode, que você está perdido, que você não consegue porque você fez isso, que você não vai dar conta porque você não é digno de estar na igreja, não é digno de estar no evangelho. Essas são as sugestões do diabo. Cabe a você aceitá-las ou não. Esse veneno é colocado todos os dias para a gente. Mas entenda, o veneno só vai fazer mal se você beber. Cabe a você pegar essas palavras, essas sentenças que o diabo tem colocado, e tomá-la ou rejeitá-la. Tem uma história do tempo do faroeste. Um jovem cometeu um crime e ele foi preso. Como era um homem muito jovem, as pessoas da cidade ficou com pena dele, foi falar com um delegado, na época o xerife, para que soltasse aquele jovem. O xerife não tinha condição de soltar porque não tinha autoridade. Falou com o governador que a cidade queria que aquele jovem fosse solto. O governador disse: eu vou avaliar o caso dele. E aí o governador pegou, se vestiu de pastor, colocou a carta de liberdade dele dentro de uma Bíblia, e foi até aquele jovem dentro da prisão. E quando chegou próximo daquele jovem e disse: jovem, eu posso falar com você? Aquele jovem áspero disse: não se aproxime de mim, ninguém pode me ajudar, eu não quero você aqui. Mas aquele pastor ainda insistiu, disse: não, eu quero falar com você, é muito importante. E ele começou a cuspir
no pastor, ele começou a jogar coisas no pastor, mas era o governador. E o carcereiro olhando aquilo, o pastor tentava insistir e ele queria matar o pastor, ele queria fazer alguma coisa com o pastor. Não se aproxime. E aí o governador saiu, e o carcereiro foi até onde ele estava e disse: você é louco, você não sabe o que você fez. Este pastor, ele era o governador, ele se vestiu assim para vir falar com você. E dentro daquela Bíblia estava a carta da sua liberdade. Mas veja o que você fez. E aquele jovem começou a chorar. E no dia da sua sentença, levaram ele para a forca. Chegando lá, ele disse: antes de eu morrer, eu quero dar uma palavra, algumas palavras para essas pessoas que estão me ouvindo. E ele disse: eu hoje não estou sendo condenado pelo crime que eu cometi. Eu estou sendo condenado pelo perdão que eu rejeitei. Eu não sei se você entende, mas pior do que cometer um pecado é rejeitar o perdão de Cristo. E é o que muitas pessoas têm feito, tanto essas que não conhecem ainda Jesus, como muitas vezes nós estamos fazendo dentro do Evangelho, quando decaímos da graça. Quando não aceitamos a graça de Cristo. Ele já morreu em nosso lugar, Ele já fez o papel, a obra já foi consumada. Ele já te perdoou. Mas ainda assim a gente quer pagar. Nós não temos condições de pagar. Nós não damos conta de pagar esse preço. Então não rejeite o perdão de Deus. E talvez você esteja pensando: mas pastor, eu já sou cristão. Mas sabe, todos os dias você escuta: eu te perdoo, porque todos os dias você erra. E todos os dias também o diabo diz que você não é digno. Mas muitas vezes nós aceitamos a sentença do diabo e não aceitamos o perdão de Deus, porque achamos talvez que o que Jesus fez não foi o suficiente. E eu fico pensando: Jesus se tornou homem para sofrer como homem, sendo Ele um Deus. Quando você vai para a passagem que fala do jardim do Getsêmani, quando Jesus está orando, está se aproximando o dia dele ser crucificado. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. E ele começa a orar com os discípulos, e os discípulos dormem. E ele diz: Pai, se possível for, afasta-se de mim esse cálice. Afaste de mim, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Somente no livro de Lucas, que é um médico, fala que Jesus suou sangue, e o sangue correu na terra. Jesus, ele teve um fenômeno naquele momento que é raro, mas que só acontece quando alguém com muito estresse, com muito medo, com muito pavor, é que consegue suar sangue. E eu fiquei pensando: Jesus naquele momento teve medo do que estava por vir, mas mesmo assim ele disse: seja feita a tua vontade. Sabe, hoje eu vejo uma igreja com medo. Entenda o que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Não tem nenhum problema de você se prevenir do vírus. Não tem nenhum problema de você tomar cuidado, mas não confunda cuidado com medo. Não confunda o cuidado com o medo, porque o diabo só consegue nos parar com o medo.
E é isso que ele tem feito. Jesus naquele momento teve muito medo, mas sabe o que ele entendeu? Seja feita a tua vontade. E ele saindo dali, Judas o traiu. Ele foi entregue a Pilatos, que o levou a Herodes, e ele voltou para Pilatos. E naquele momento começa a paixão de Cristo. Ainda que hoje a gente use essa palavra paixão para demonstrar uma coisa muito intensa e boa, naquele momento começou o sofrimento. Na real, a palavra paixão significa exatamente isso: algo que consome. Algo que consome. E aquela paixão consumiu Jesus. Ele foi levado para Pilatos, e Pilatos não achando nada contra ele, mas vendo o povo incendiado para fazer algo, entregou para que ele fosse açoitado. E ele levou chicoteadas. A gente imagina, queridos, ele levou aproximadamente 39 vezes 3 chicoteadas. Nos chicotes tinha pedaços de chumbo e de ossos, que quando acertava Jesus, tirava pedaços dele. Com certeza Jesus sofreu dores, com certeza ele gritou muito, mas nós achamos muitas vezes que estamos passando por dificuldades, porque nós não entendemos o Evangelho ainda, porque nós achamos muitas vezes que a nossa vida não está tão boa, porque a gente não passou a enxergar o Evangelho como algo que precisa nos consumir de verdade. O que realmente é mais importante para você? Para Jesus, o que era importante era cumprir a vontade do Pai, e por isso ele estava passando por tudo aquilo. E naquele momento que ele foi chicoteado, seu corpo ficou completamente dilacerado. Colocaram sobre ele uma cruz e fizeram levar aquela cruz com aproximadamente 50 quilos por 600 metros, caindo no caminho, se machucando no caminho. Fizeram uma coroa de espinhos pontiagudos, que feriu a cabeça do nosso mestre. E todos aqui sabem que qualquer pancada no couro cabeludo sangra muito. Jesus teve espinhos profundos, que com certeza, segundo os relatos médicos, até atuais, diz que provavelmente acertou nervos. Jesus sangrava de todas as maneiras, e ainda existia a cruz que ainda ia ser pregado. Ele não desistiu por mim e por você, sabe? Mas nós não temos olhado o Evangelho de Jesus como se fosse algo que seja suficiente. Nós achamos que damos conta de fazer alguma coisa para ajudar Deus nisso. Se Jesus morreu por mim e por você, é porque eu e você não poderíamos fazer nada. Nós estávamos simplesmente
perdidos. E Ele veio para nos resgatar. Porque eu trago essa palavra, porque eu quero que você entenda que o sofrimento de Jesus é para te dar algo que não ia custar para você, porque custou muito para Ele. E por que eu estou falando essa palavra? Porque todas as vezes que a gente fala da graça, algum menino ou algumas pessoas mal intencionadas ficam achando que a gente está falando de uma hipergraça, de uma graça barata. Não, eu estou falando da graça que foi pago com um preço muito alto. E eu não estou falando de hipergraça, eu estou falando da abundante graça. Porque hipergraça não existe na Bíblia, mas existe a abundante graça. É você não merecer nada, você não merecia estar aqui, nem eu. Você não merece o que você tem aí onde você está, não merece. Mas Ele resolveu te dar, porque te ama. E sabe o que nós fazemos? Nós ficamos querendo ajudar Deus em alguma coisa. No dia que você aceitou a Jesus, você foi colocado dentro de uma obra consumada. Jesus não colocou você dentro de um chão de fábrica para você ainda trabalhar para Ele. Não. Jesus te colocou numa obra consumada. O que eu preciso fazer é crer que Ele já fez a obra. Provavelmente tudo que você está precisando, você que está em casa, de repente tudo que você aí está pedindo a Deus, provavelmente Ele já te deu tudo, porque tudo já foi conquistado por Ele, mas você não tomou posse, porque você não entende de favor. Mas eu quero te dizer, tome posse hoje. O preço já foi pago. Não é o que você faz, não é o teu comportamento, é o que Cristo fez. Porque nós temos que falar essa palavra, porque, irmãos, o Evangelho, ou mesmo no meio de nós, tem muita gente achando que pode colocar alguma coisa para que as pessoas façam para ser salvos, ou para ter a bênção de Deus. A Bíblia diz: aquele que nem o seu próprio filho negou, acaso negaria alguma coisa para você? Se Ele não negou o seu próprio filho, porque você está preocupado ou preocupada, porque você não é compreendida, porque você não é compreendido, porque as pessoas te olham atravessado. Você está percebendo o tamanho do Evangelho que você está vivendo? Muito pequeno. Você está preocupado porque as pessoas não te cumprimentam, porque as pessoas não te veem, porque as pessoas vivem distante, porque você não tem uma casa, porque você não tem um carro. Isso é o Evangelho que você está vivendo mesmo? Em que essas coisas são realmente uma necessidade, ao ponto de hoje você estar aqui clamando a Deus para que tudo isso você tenha. Ah, pastor, do jeito que o senhor fala, então está errado eu pedir. Não, eu só estou perguntando se a tua vida se resolve nisso. Porque, irmãos, eu não tenho tudo que tenho, não. Eu não tenho tudo que eu preciso, não, que eu quero. Não tenho. Mas isso não me faz menos. E se eu tivesse, não me faria mais.
eu tenho o suficiente. Eu tenho o que na verdade Deus me deu. E vivo feliz com isso. Sou grato a Deus por isso. Ser grato não significa que eu não vou pedir mais. Ser grato não significa que eu estou simplesmente satisfeito e está bom para mim. Mas essas coisas nunca serão prioridades para mim no Evangelho. Porque eu aprendi, queridos, que a presença de Cristo é suficiente para tudo. E o que falta de verdade nas pessoas, o que é? O que falta é porque as pessoas têm vivido um evangelho somente de teorias. Um evangelho de teorias não te leva a nenhum tipo de profundidade. Te leva simplesmente a um conhecimento, mas não te leva à profundidade. O que te leva à profundidade é você ter uma experiência real com o Espírito Santo. E sabe, Ele está próximo não, Ele está em você. Isso é mais fácil do que você imagina, mas você não quer, porque você simplesmente está atrás das faltas e não do que tem. Eu decidi, irmãos, que eu não posso pregar o que as pessoas precisam fazer para obter isso ou aquilo. Eu decidi pregar para as pessoas o que Jesus fez e não o que você precisa fazer. Porque a única coisa que precisa ser feita por nós é crermos naquilo que Ele já fez. Mas enquanto eu não crer de verdade, as coisas não acontecerão. Não acontecerão. Eu tive um pai que não foi muito bom comigo, nem com meus irmãos, nem com a minha mãe. Então provavelmente, se esse meu pai me prometesse alguma coisa, eu não acreditaria, porque ele era mau. Mas eu tenho uma mãe que quando ela me promete algo, ela faz de tudo para fazer acontecer. E por que eu acredito nela? Porque eu convivo, porque eu tenho experiência. Não é uma teoria para mim. Sabe, muitas vezes você tem pedido algo a Deus e tem demorado, e você tem dito: Deus, por que para mim demora? Para outros não. Já parou para pensar? Se está demorando? Se você confiar realmente em Deus, você não vai indagar a Deus isso. Se você confiar no Deus que você serve, no Pai que Ele é, você não vai fazer esse tipo de perguntas. Porque se está demorando é porque Deus ainda não viu que você estava preparado para obter. Você deveria dar glória. Mas nós somos muitas vezes como meninos mimados, que quando queremos uma coisa, a gente faz birra. Nenhum pai admira menino mimado. O pai gosta de educar o filho quando ele é assim. E quando o pai percebe, um pai que realmente ele ama o seu filho, ele não faz o que o filho está pedindo por birra. Ele ensina o momento certo de entregar. O que eu quero dizer é que não adianta fazer birra com Deus. Deus não se move pela birra que nós fazemos. Deus não se move pelo nosso choro. Deus só se move pela nossa fé. Então, se você realmente tem fé, você vai agradar a Deus e vai mover Deus ao seu favor. Deus não se move pelo meu bom comportamento. Porque sabe, você hoje pode ter um bom comportamento e Jesus te ama assim. E amanhã, quando você errar, Ele vai te amar do mesmo jeito.
Ele não vai te amar mais porque você orou mais, ou vai te amar menos porque você está orando menos. Ele não muda. Então, que evangelho de fato nós estamos vivendo? É só isso que eu quero que você entenda. Qual é o evangelho que você está vivendo? É um evangelho de pedintes. Com isso eu não estou dizendo que você não deve pedir, como muitas vezes as pessoas costumam a entender. Quando eu digo às pessoas que às vezes elas fazem orações de forma errada, elas entendem que eu estou dizendo que não é para orar. Não, eu estou dizendo que a motivação está errada. A oração não é para mostrar que eu posso, é o contrário, é para mostrar que eu não posso e quem pode é Ele. O jejum não é para mover Deus ao meu respeito, não. O jejum é para eu ter sensibilidade com Ele, porque eu estou matando a carne. Mas as pessoas que fazem jejum querem fazer jejum para quê? Para Deus fazer o que ela quer. Está errado. Faça o jejum correto e ore corretamente, porque o que move é as tuas motivações. Então, se hoje você está em casa, sabe, você está dependendo de uma cura, eu quero te dizer que no livro de Isaías, capítulo 53, a palavra diz que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Então tome posse agora, em nome de Jesus. Ah, minha família precisa ser salva. Creia, creia, porque foi o que Paulo falou para aquele carcereiro, quando todos os presos estavam, ele achou que os presos estavam sumindo, fugindo, e quando Paulo prega o evangelho para ele, ele disse: o que é que eu faço então para ser salvo? Paulo poderia dizer: primeiro passo, deixe de pecar. Segundo passo, levante sua mão. Terceiro passo, confesse aqui comigo. Eu falo, você repete. Paulo poderia ter dado 10 passos para ele ser salvo, mas Paulo não deu. Ele pensou que precisava fazer alguma coisa, mas Paulo disse: crê e será salvo tu e a tua casa. A gente está embutido em nós já a questão de querer fazer algo. Quantos de nós não é pego dizendo: ah, irmão, eu estou fazendo a obra de Deus? Diga assim: eu estou fazendo a obra com Deus, que a obra é dele e Ele me convidou para participar dela. Viva o evangelho de fato. Um evangelho que sim, se necessário for, você dá a sua vida por ele. Entenda, hoje não é dar a vida mais por ele, é dar a vida para ele. Porque por ele não precisa mais. Ele já deu a vida dele por nós. Mas se necessário for, doe a sua vida para ele. É disso que você precisa. Viver um evangelho que faça diferença. Um evangelho que mude de fato. Não é evangelho simplesmente de oba-oba, que só está bom se eu tiver, só está bom se eu ganhar, só está bom se a bênção vir. Não é esse evangelho que Jesus pregou. Jesus pregou um evangelho que sim, você precisa crer e desfrutar de tudo que Ele tem para nós. E eu quero que nessa hora, você aí em casa e todos que estão aqui na igreja também, as pessoas que estão participando dessa live, quero que você nessa hora feche seus olhos aí onde você está. Quando Jesus foi pregado, depois de muita dor, depois de muita dor, Jesus. Provavelmente Jesus morreu de asfixia, pois os seus pulmões não davam conta de respirar da forma que ele estava. Por isso, quando feriram ele ao lado, saiu água e sangue.
porque os seus pulmões estavam cheios de água. Jesus, para respirar, ele precisava fazer força e subir o corpo. O corpo já moído, arrastando na madeira. E ele fazendo esforço nos cravos para poder respirar. E nenhum desses esforços que ele fez era porque ele precisava falar. E ele disse: Pai, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse: está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. A mensagem da cruz não é a mensagem que condena. A mensagem da cruz é a mensagem que salva. Se você hoje precisa de salvação de Deus no seu casamento, se você hoje precisa de salvação de Deus nas suas finanças, se você hoje precisa de salvação de Deus no seu trabalho, na sua família, comece a clamar: Yeshua, venha cá. Venha cá, Salvador. Ele não te salvou simplesmente do inferno. Ele continua te salvando todos os dias de tudo aquilo que você está enfrentando. Seja qual for a área da tua vida, Ele está entrando agora e te salvando. Mas assim como alguém que está morrendo, afogado, precisa fazer, é tentar gritar, se conseguir, ou se debater para que alguém veja. Você só precisa dizer: me salva, Jesus. Me salva, Jesus. Me salva, Jesus. Ele está entrando agora na tua casa. Ele está visitando a tua mãe, o teu pai. Ele está visitando os teus filhos. Ele está resolvendo aquele problema que faz você chorar todos os dias. Quando a gente não sabe mais o que fazer, o que a gente faz, a gente clama por socorro. E a gente diz: Salvador, vem cá. Me salva disso. E hoje o Senhor está entrando em vidas e dizendo: eu estou aqui para salvar. O meu nome é salvação. Oh, Espírito Santo, trata hoje, Senhor Jesus, com pessoas. Não deixa, Senhor Jesus, que a soberba da vida, Senhor, venha fazer pessoas, ó Pai amado, pessoas que só pensam em si, pessoas que não entenderam bem o Evangelho, vivam em condenação. Nesta hora eu profetizo em nome de Jesus que sobre a tua vida, sobre a tua casa, o poder de Deus está entrando e fazendo a morada. Deixa o Espírito Santo que está dentro de você cuidar de tudo dentro de você. Abra os compartimentos da sua vida e deixa o Espírito Santo tratar com tudo. Deixa Ele entrar nesses lugares secretos que você tem vergonha de falar. Deixa Ele mover tudo. Deixa Ele mudar tudo. Não convide o Espírito Santo só para estar na sua sala. Não.
Deixa Ele entrar nesses quartos obscuros e mudar aquilo que você sabe que precisa ser mudado. Abre a porta hoje e diga: Espírito Santo, fique à vontade, em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo. Eu te louvo, Senhor. Eu te exalto, Pai, pela oportunidade de viver esse Evangelho e dizer ao Senhor: de nada tenho falta. Tudo que eu preciso são simplesmente caprichos. De fato, a minha necessidade é só o Senhor. É só o Senhor e nada mais. Se eu tenho a Tua presença, eu sou satisfeito, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que mensagem tão poderosa, meu querido pastor Daniel.